Muito bem, nós estamos então chegando para mais um dos nossos encontros, referente aos nossos Yoga Sutras, e vamos então, a partir deste instante, mais uma vez fazer um mergulho frente ao caminho que nós vamos estar aqui para descortinar. Nós vamos estar então destacando para vocês que nós estamos na terceira sessão, e hoje nós vamos chegando então ao Sutra de número 22. O Sutra de número 22, ele é hoje ele faz uma referência ainda aos últimos fatos, às últimas posições que nós visualizamos dentro do Sutra de número 21, no qual nós realizamos um mergulho muito profundo nesse último encontro que realizamos. Então a gente falou sobre aplicando Samyama, a forma ao lado objetivo, nenhum dos 5 tamatras, com a suspensão do poder receptivo, o contato entre o olho do observador e a luz do corpo é interrompido e o corpo se torna invisível. Nós fizemos então esta análise, fizemos um mergulho muito profundo nesse sutra. Nós falamos um pouco sobre nós falamos bastante sobre o significado de muitas palavras que compõem o sutra. Nós falamos sobre rupa, sobre a forma, nós falamos sobre a manifestação de um elemento dentro da posição concreta, Nós falamos também aqui, nos nossos encontros, aqui assim, a minha mochila, fica aqui assim, isso. Nós falamos também, aqui dentro dos nossos encontros, falamos sobre Tattva, falamos também, sobre o que significa um poder, que está oculto por trás de uma manifestação. Nós muitas vezes fizemos uma observação, olhamos muitas vezes uma determinada manifestação, mas não entendemos, ou não compreendemos, ou não conseguimos, por causa da ilusão, fazer a verificação que existe um poder oculto, uma força oculta, uma força por detrás de tudo isso. Acho que um exemplo bem interessante que vem para o agora, para nós fazermos esse mergulho e realizarmos uma compreensão, a fogueira, o fogo. A gente vê muitas vezes as lenhas ali colocadas, aí a gente vê aquela expressão do fogo, a gente vê as labaredas subindo ali em cima daquele fogo, e elas vão uma determinada altura. A gente sente o calor, a gente vê também a forma, aquele formato que faz das chamas, aquele formato, por assim dizer, um cogumelo, de manifestações, de uma certa intensidade ali. E a gente não para analisar muitas vezes que por trás de tudo isso é o formato, isso é o formato arrúpico, a forma, a forma como o elemento se apresenta concretamente falando. E aí, claro que nós criamos algumas demarcações para título de conhecimento do que é esse fogo dentro de nós. Nós criamos então as seguintes demarcações: a gente associa o calor, a gente associa a cor, nós associamos a questão da cor, nós fizemos uma associativa em relação à questão do formato, a gente faz aquela associação, quando a gente fala fogo, com aquelas cores, começando cores mais avermelhadas, até mesmo para cores azuladas, esverdeadas, cores também que sejam mais amareladas, em relação àquelas vermelhas. A gente pode
também guardar dentro do nosso contexto, né, aquelas línguas de fogo que vão subindo, né, que saem e tal, as faíscas, a madeira sendo consumida. Então a gente pode guardar, a gente pode criar uma série de elementos, a gente pode fazer uma série de observações para observar, né, e criar um contexto do que é um fogo. Mas o que tem por trás, o tátua de tudo isso, né? O que é o tátua ali? O energético, a energia que ali está sendo liberada, a energia que ali está sendo consumida, né? O que está por trás. Claro que nós estamos falando nesse sentido, mas seria o que está por trás como o último contexto, né? Como o último, mais profunda camada de contextualização do fogo. Mas nós observando mais ou menos desse formato, já dá para nós entendermos, né? Aquela energia sendo desprendida, né? Os gases, né? A combustão daqueles gases que estão ali, fazendo a liberação daquela energia e da forma rúpica, né? De uma forma rúpica mostrando-se naquele formato para nós. Nós observando a chama do fogo, né? Nós vendo o fogo em sua manifestação. Então nós estamos observando aqui, usando esse exemplo, né, que o tátua é essa expressão energética, a rúpica por trás, né, o lado espiritual, o lado potência, o lado que simboliza a manifestação dessa energia, né. Nós podemos fazer também uma observação de uma onda. No oceano a gente vê aquela manifestação, aquele corpo de água, né, aquela manifestação de água balançando, vindo em direção à praia, né, e a gente olha aquela manifestação, a gente percebe que a água se movimenta pela onda, né? Mas aí quando a gente para analisar o que é o tátua de trás disso, a gente para analisar a rotação da Terra, a força dos ventos, e a gente para ver a água, né? Que a água é o agente de tudo isso por trás, né? A água que está em movimento, a água que está criando aquela movimentação, que há também expressões por detrás energéticas, né? A gente vê então que os tátuas estão ligados a essas expressões. Então a gente começa a entender o que é significar, né? Quando a gente fala da forma da luz, e nós estamos fazendo observação dessa forma, dessa luz, né? Nós estamos observando então a forma dessa luz, e nós estamos vendo, né, um exemplo de luz, a luz solar, né? Nós estamos olhando a luz solar, nós estamos vendo apenas o efeito dela, né? Mas o que é a causa? O que está como causa por trás de tudo isso? Qual é a causa, a potência, a energia, né? A gente vê que também está sendo ali liberada uma energia, né? Também é uma energia muito forte que está sendo liberada e que faz uma viagem de um ponto a outro ponto, né? E é uma luz muito intensa, uma energia muito poderosa. Mais uma vez nós estamos vendo aí Tejas, né? Mais uma vez nós estamos vendo algo que se configura em Tejas. Então quando nós estamos olhando o vento, né? Nós estamos fazendo uma percepção, olhando não a olho, mas nós estamos percebendo a ação do vento. A gente está vendo, né? Nós estamos vendo então a movimentação muito forte do vento se expressando, né, através de sua potência, o ar, né, o ar. A gente vê que muito fortemente está uma movimentação, nessa movimentação do vento. Nós estamos vendo aí Vayu, né? E assim nós vamos sucessivamente observando. Nós não estamos falando que são os elementos, mas é a energia, né? É o que está desencadeado por trás, é a força por trás de tal manifestação, né? É a força por trás de tal manifestação. Quando nós estamos observando um coração batendo, né? Ele bombeando sangue, ele bate, né? E pulsa, e bombeia o sangue, faz com que o sangue seja distribuído para todas as extremidades do corpo, né? A gente olha o que é o tátua de tudo isso. Não é o coração empurrando o sangue, mas é a força do bater, né? O que está por trás de tudo isso é a força do bater, essa força que
pulsiona esse órgão físico e faz com que ele crie, né, convulsões, que ele convulsione e crie pulsos, né, e convulsionando e criando pulsos, ele faz jorrar, né, ele faz empurrar o sangue, né, através dessas conhecidas já cavidades, né, dois aurículos e dois ventrílocos, né? Se eu falei errado, ventrílocos, se eu falei errado os nomes, né, dessas válvulas internas dentro do coração, duas que puxam, duas que empurram, né? Cada uma delas fazendo um trabalho, né? Duas mais aéreas, né, que puxam o ar, fazem o trabalho do ar, e outras duas que impulsionam para dentro do corpo. Então, assim, né, uma que joga, outra que recebe, uma empurra, outra puxa. Então a gente faz a observação de tudo isso, né, através desse trabalho, desse mecanismo, né, do pulsar, do bater, né, do fazer o coração bater. Então a gente olha o que é o tato por trás de tudo isso. Qual é a expressão, qual é a força que determina isso, né? Qual é a base que faz a existência desse fenômeno, né, de como causa. Então, é nesse sentido, né, que nós temos que fazer esse mergulho muito profundo para poder fazer esse entendimento. Né? Nós temos que fazer essa observação. E os tamatras, como nós já tínhamos falado aqui no texto, né, os tamatras, então, elas não são os órgãos, né? Não é os órgãos. Os órgãos são os indras, né? Os tamatras são as sensações. Olha só que interessante, né? Então a gente vê que existem elementos, existem os bhutas, né? Os elementos, o ar, a água, o fogo, né? A gente vê que há também a expressão aqui de akasha, de terra, né, Prithvi, né? Então a gente está vendo. E a gente olha que há também cinco distintos indras, ou órgãos dos sentidos, que fazem a leitura do que? Dos tamatras, das sensações. Né? Então a gente está vendo que há três pilares aqui. A gente está vendo que há os elementos, nós estamos vendo que há também os indras, né, que fazem as leituras, né, os órgãos que fazem as leituras. A gente vê que há os tamatras, que são as sensações. Então a gente pode destacar para vocês quais são as sensações: o olfato, a gustação, a visão, o tato e a audição. Tá? Quem são os responsáveis por eles? Nariz, língua, olho, pele e ouvido. Né? Então a gente começa a fazer essa leitura, e fazendo esse jogo a gente começa a entender então o Sutra de número 21, que vai culminar no Sutra de número 22. Né? Aplicando Simyama, a forma, né, de um dos 5 tamatras, a exemplo, a forma da visão, como nós estávamos usando, né, com a suspensão do poder receptivo, o contato entre o olho do observador e a luz do corpo são interrompidos, o corpo torna-se invisível. Observe que nós temos também, então, os tamatras, né? São estas sensações. E o Sutra, nós fizemos um mergulho muito forte nele, muito profundo. Nós falamos, né, como é que funciona esse mecanismo, essa operacionalização desse mecanismo. Nós desdobramos dentro desse mecanismo, né, trouxemos todas as possíveis orientações, né, as palpáveis orientações, para que haja um mergulho mais sincero, mais profundo nessa compreensão, né, do seu significado. Nós tivemos uma abordagem, né, falando, né, mentalizando, né, de a pessoa você entendendo, né, porque o que acontece, nós falamos que todas as coisas concretas, né,
as coisas que têm forma rúpica, elas manifestam-se, nós percebemos porque elas estão refletindo a luz, né? Nós fizemos esse mergulho e nós falamos que nós percebemos elas porque elas se apresentam através das manifestações de luz. O que nós estamos vendo a olho agora aqui é a expressão manifestada através de luz, por isso que nos dá a característica da forma, nos dá a característica de cor, é a luz. E posteriormente, quando eu bato aqui de olho fechado, ó, eu estou vendo concretamente, né? Estou sentindo a densidade, estou sentindo o quanto é duro o seu formato e tudo mais, então a gente agrega mais leituras, né? Mas o que me faz enxergar é essa luz. Esse órgão não produz, esse objeto não produz sua luz, esse objeto ele não manifesta-se, né, com a luz própria, mas ele irradia a luz que incide sobre ele. Então por que à noite, né? À noite é difícil de perceber ele, à noite a gente não tem uma visão ampla sobre ele, né? À noite a gente não o vê, à noite a gente não o enxerga, né? À noite ele fica meio na penumbra, meio vulto, porque ele está, né, emitindo pouca luz. Na realidade, o nosso olho, né, que é mais desaparelhado para fazer esse tipo de percepção, de fazer essas percepções mais profundas, né, de fazer essa percepção mais larga, mais profunda, porque se nós fôssemos observar o universo todo é luz, né? O universo é uma manifestação íntegra de luz, uma luz muito intensa, uma luz branca, muito profunda, mas nós não temos os olhos aparelhados para poder fazer essa percepção, né? Inclusive à noite há muita manifestação de luz, né? A luz cósmica. Se nós tivéssemos condições de enxergar a luz cósmica em sua expressão, né? Em sua mais alta expressão, nós poderíamos estar vendo, né, irmãos? Nós poderíamos estar fazendo uma leitura, nós poderíamos estar fazendo uma observação de muitas coisas, inclusive essa luminosidade, né, é que nos permite ter acesso a muitas coisas, porque ela faz com que os objetos, né, se refletem e se apresentem para nós. E aí vem formato de dimensão, o formato, nós conseguimos fazer essas observações, aferições, nós conseguimos também aferir, né, a sua forma, conseguimos fazer uma certa aferição de cor também, né, tamanho, distância, algumas aferições também sobre formatos, né, e tudo mais. Mas se os raios solares não rebatem, né? Os raios solares não tocam. Se os raios solares não estão, né, encostando, por assim dizer, o que nós vamos fazer? O que nós vamos visualizar? Nós não vamos visualizar, né? Vai ficar algo mais turvo, vai ficar algo mais desmanchado, né? Vai ficar algo assim sem estar entendendo. E é nesse sentido que funciona então a manifestação deste efeito, né, esse efeito de invisibilidade. Conhecendo esses dispositivos, fazendo uma compreensão mais profunda desses mecanismos, né, entendendo a manifestação da luz incidindo sobre o meu corpo físico, a luz rebatendo aos olhos do observador e entendendo como é que se operacionaliza tudo isso através de um desdobramento muito profundo em Samadhi, eu passo a fazer essas manipulações, né? Eu passo a fazer um entendimento muito profundo, simplesmente desdobrando na forma da luz, né? Desdobrando no formato da luz, desdobrando-se em Samadhi, entendendo esse mecanismo da luz batendo e rebatendo, né? Batendo em mim e rebatendo para fora. Então o que acontece aqui? Eu adquiro o domínio, o conhecimento, para que eu possa, por assim dizer, fazer um filtro, né? Criar uma filtragem, criar uma obstrução entre este anteparo dessa reemissão de luz, né? Então a luz vem, bate, e eu entendo como faz o anteparo e não permito que ela manifeste-se no olho do observador. E assim o observador, então, não percebe a presença, né? O observador vê e não percebe, né, então a presença. Ele vê e não percebe que há uma manifestação de algum corpo, né, do meu corpo
nesse exato momento, né? Agora, algo bem interessante, né, algo bem interessante que nós temos que meditar aqui profundo, e eu acredito que isso só se encaixe para o corpo, né, de quem está praticando. Eu não sei se ele conseguiria, o yogi, apesar que para o yogi tudo é possível, fazer com que objetos não sejam visíveis, né? Não sejam visíveis. Qualquer outra forma de objeto fique sendo não manifestante ou não invisível ao olho do observador também, né? Exemplo, objetos que contenham em suas mãos, eu posso destacar um relógio, uma pulseira, um colar, né? Ele teria que colocar todos esses objetos e também objetos mais distantes a ele, né? Aí caberia um desdobramento para poder fazer essas averiguações, né? Fazer todas essas observações. E o Sutra de hoje, o Sutra 22, ele traz um outro exemplo. Mas o que ele quer dizer? Ele quer dizer que, pelo que foi dito antes, pode ser compreendido também o desaparecimento do som e etc. Ou seja, nós podemos fazer uma avaliação de todas as manifestações. Todas as manifestações nós podemos fazer na observação, né? Fazer o silêncio absoluto se manifestar ao ouvido de uma pessoa. Olha que interessante isso, né? Com os mesmos princípios. Aplacar a sede. Olha que interessante isso. Fazer certas formas, né, de desdobramentos de forma internalizada dentro de pessoas, né? Interna. Então paramos para nós analisarmos a profundidade que tem tudo isso, né? Da mesma forma, né, semelhantes formatos utilizando-se no mesmo procedimento, a gente consegue então fazer um alargamento muito grande quanto essa questão, falando sobre o som, falando também sobre o próprio tato, né? A pessoa, né, não tatear determinado objeto, né, não fazer essa percepção com o tato, não fazer a percepção com o cheiro, não emitir cheiro, né, não inalar cheiro. Então, a gente vê que há um grande processo mesmo, né, de uma certa invisibilidade. A pessoa não sente o cheiro, a pessoa não sente a presença, porque não manifesta-se com esse formato de luz. Mas não significa que se desaparece, né, gente? Apenas não tornou-se visível. Não significa que não aparece ou não esteja ali. Acho que isso é um pensamento bem profundo. É um conhecimento também muito profundo que nós podemos utilizar como uma filosofia ou como um pensamento bastante filosófico, transcendental para esse momento. Você observe que aqui neste exemplo, né, diz que o objeto não está sendo percebido pelo observador. Mas a gente para analisar também que não significa que o objeto não esteja ali, né? Que o objeto está ali, apenas o objeto não se manifestou para o observador, mas não significa que não esteja ali. Está entendendo? O que eu quero dizer com isso? A gente pode analisar agora, a exemplo de Jesus Cristo, a exemplo desse mestre, né? As manifestações proferidas, né? Dando aqui um exemplo das transfigurações, né? Essas manifestações, como é que elas ocorrem, essas transfigurações, e como é que funciona todo esse tipo de processos, né? Paramos para fazer uma observação como é que funciona tudo isso. Transfigurar-se, fazer-se objetos aparecerem, né? Jesus Cristo, ele fez todas essas questões. Ele fez todas essas questões, né? Há relatos de tudo isso, né? Exemplo, aparecer em outros lugares, manifestar-se em outros ambientes, né? Ter todo um processo né, desencadeado para que essas coisas aconteçam. Então a gente observa que há muito conhecimento, há muito entendimento, né? Há um entendimento muito profundo de como realizar esses desdobramentos, né? De como realizar
essas posições, e a gente faz uma observação também muito sincera e muito clara que quanto profundo, né? Quanto profundo é esse grandioso mestre, né, em seus conhecimentos. Mas nós paramos para meditar. Então, quando um corpo, um objeto não está manifestado, não significa que ele não esteja presente ou que não esteja ali. Então a gente pode fazer uma observação também para muitas coisas, né? As coisas que eu não estou vendo agora, por estarem dispostas em formas arrúpicas, né, não formatadas, elas existem ou não existem? Aonde elas estão? Né? Então isso nos leva também a um desdobramento. Claro que a gente vai só pincelar sobre tudo isso, a gente não vai fazer um mergulho muito profundo, até porque hoje, né, nós estamos fazendo observação do Sultan de número 22, e é de um formato diferente, mas o objetivo hoje é esse, né? É fazer com que você medite um pouco mais sobre essas questões de manifestação, não manifestação. Se nós não estamos percebendo, se um objeto que está ali ou não está ali, como que esse objeto não está ali, depois está ali. Essas observações, né, mais profundas, por assim dizer, né, mais intrínsecas, né, por assim nós raciocinarmos. Vamos raciocinar um pouquinho quando uma pessoa está na penumbra, né, nós estamos vendo aquela pessoa na penumbra, mas percebe que a gente não consegue ver a clareza, né? As pessoas até perguntam, né, quem é que está ali, quem é você? Eu não podia vir mais para aqui, vem aqui tem a luz, né? E a pessoa vem na luz, aquela luz incide muito forte sobre o seu rosto, né? Sobre ele, é você. Nossa, mas agora que eu estou percebendo, né, a sua expressão do seu rosto, agora que eu estou percebendo a forma do seu cabelo, nossa, como o seu cabelo mudou. Olha como eu estou percebendo agora, né, os seus dentes, sua dentição. Nossa, como o tempo passou para você, né? Então o que nós estamos analisando nesse exato momento? Que a pessoa, ela vindo mais ali para a luz, o que acontece? Ela começou a fazer com que resplandecesse, né, mais detalhes para a pessoa que está analisando, né, para o observador. Mais detalhes, né, apareceu. Então o que significa? A pessoa que está ali vendo, né, a pessoa que está fazendo essa observação, ele conseguiu receber mais detalhes, né, por parte do observador. Vocês estão entendendo isso? O que é receber mais detalhes? A luz, né, bate e refletiu aos olhos do observador mais detalhes. Então, quanto mais diminui-se a luz, mais desaparecem-se os detalhes. E quando se tem, então, né, esse domínio sobre a questão de luz, né, sobre toda essa incidência da luz, você já parou para analisar, então, que nem sequer detalhes nós vemos. Nós não vemos a manifestação desse objeto, né? Some-se a manifestação desse objeto. É nesse sentido. Então, quando a gente começa a mergulhar nessas discussões, fazer essas observações, fazer essas análises, olha de um lado, olha do outro lado, observa nesse sentido, né? Tenta mentalizar uma maçã, né? Quando nós estamos vendo que a luz bate de um lado da maçã, a maçã reflete, o outro lado não tem reflexo. Começa a observar tudo isso, você vai entendendo, né? Aí você vê o que reflete, a luz bate e a luz reflete, me mostra a cor, me mostra a forma. Por que a luz não reflete em sua integralidade? O que ocorre para que não reflita toda a luz? Por que ela reflete de um jeito? Por que ela direciona seus raios nesse formato? Por que o meu olho está vendo? Como é que funciona essa forma de intercâmbio? Mimuxa, você não vai ficar no meu colo, você só está soltando muito pelo. Fica aqui então, ó. Fica aqui, ó. Isso. Você está soltando muito, assim, está soltando, né, raios direcionados a uma determinada região, uma determinada localidade, um determinado formato. Então tudo isso se apresenta para nós, né, em determinadas formas. E outro detalhe que dá para nós fazermos a percepção e entender a realidade por tudo isso. Vocês observam que quando a gente está olhando assim, ó, a gente está olhando uma coisa desse sentido aqui, ó, nós estamos olhando tipo algo de frente, né? E aí a gente tem uma leitura.
E quando a gente quer entender, né, a gente está vendo assim um pouco mais escuro, apagado de um ângulo, a gente faz assim, inclina assim, né? E acontece o quê? A gente tem mais acesso, não somente ao campo de visão, mas a luz que estava sendo jogada para cá, né, e não aqui diretamente o olho assim, ela joga para cá em direção ao olho, então a gente percebe. É uma intercomunicação que a gente não consegue fazer, né, uma leitura mais profunda, uma leitura melhor, se não fizermos, né, não fizermos essas observações, né, se a gente não fazer esse formato de observação, né, para ver essa relação, ver esse relacionamento entre elas, tá? Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre o Sutra 22 agora. O que o Sutra 22 vem nos falar? Que a relação, né, mesmo que foi dito anteriormente, é a mesma relação, né, a mesma relação referente a todos os outros, né, as outros tamatras, né, aos 5 tamatras. Então vamos estar entendendo isso. Vamos ver como é que funciona tudo isso. Nós vamos fazer a leitura nesse exato momento. Então a gente faz um convite para você, né, caso você tiver o seu livro poder acompanhar. Aqui diz assim, ó, sessão de número 3, Sutra de número 22. Pelo que foi dito antes, pode ser compreendido o desaparecimento do som e assim por diante. O princípio mencionado no Sutra anterior em relação aos fenômenos visuais é também aplicado aos outros 4 órgãos dos sentidos. Assim, aplicando Simyama ao Shabada, né, o Shibada Tamatra, é adquirido o conhecimento das forças que atuam entre o Tattva, que é chamado Akasha, e o Tamatra, que é chamado som. O Shibada, né, Shabada, e o órgão do sentido, que é chamado Shrotra, ou ouvido. O yogi pode controlar os fenômenos associados ao som. Se as vibrações que afetam qualquer órgão dos sentidos e produzem as respectivas sensações puderem ser interceptadas, a fonte dessas vibrações naturalmente tornam-se imperceptíveis no que concerne aos órgãos dos sentidos. Esse sutra é omitido em alguns textos, sem dúvida, porque o que nele é destacado pode ser inferido do sutra anterior. Olha que interessante, então esse sutra de número 22 está nos vindo aí de brinde, né? Diz que em alguns tratados ele é omitido, né, por tratar-se do mesmo efeito, que já está intrínseco, né, mais ou menos relatado no Sutra de número 21. Então o que nós temos que observar aqui, né? Existe o som primordial, existe a base do som, né? Nós vemos que existem sons e sobreposição de sons. Nós vemos que os sons também, né, eles estão viajando, assim como a luz, estão em movimentação, há uma vibração, e eles batem e eles refletem. Eles chegam em determinados corpos, né, e eles fazem suas reflexões. Por exemplo, né, nós estamos ouvindo as reflexões que vêm desse imóvel. A gente percebe também que há emissões de sons, né, exemplo, animais que emitem sons, seres humanos que emitem sons, aparelhos, né, que fazem emissão de determinados sons. Nós vemos que há uma manifestação, né, de som. Nós vemos que há manifestações, né, nós temos essas percepções. E aqui diz que se nós conseguimos perceber o Tattva, né, a força do Tattva que está por trás da manifestação do emissor de som, nós conseguimos desdobrar, vermos e percebermos, assim como nós fizemos com a luz, né? E nós conseguimos, né, entender como é que funciona todo o operacionalismo de um órgão, de um ouvido. Nós podemos então controlar os fenômenos associados ao som.
Se as vibrações que afetam qualquer órgão dos sentidos e produzem as respectivas sensações puderem ser interceptadas, a fonte dessas vibrações naturalmente tornam imperceptíveis no que concerne aos órgãos dos sentidos. Olha que interessante, interceptadas, tem uma palavra que nos fala. Então, se a gente consegue interceptar vibrações sonoras, né, sobrepor com outras frequências de som, desviá-las dos seus objetivos, dos seus caminhos, então a gente consegue fazer com que determinados sons não sejam ouvidos. Olha que grande coisa, algo, fator que tem por trás de tudo isso, né? Nós paramos para poder fazer uma análise muito profunda disso, muito filosófica, né? A respeito dessas manifestações. A gente passa a ter controles sobre efeitos, né, na natureza, a gente passa a ter controle sobre efeitos muito profundos, mecanismos dispositivos da natureza que nos afetam muitas vezes sem que nós ou queremos que eles nos toquem. A exemplo, né, tudo isso pode ser coisas consideradas, ou sendo elas consideradas coisas que não se mexem, né? Coisas que o homem não tem domínio, coisas que o homem não tem condições de dominá-las. Nós paramos para ver que nesse sentido aqui, né, que está sendo expresso, nesse sentido que está sendo nos colocado, já parou para analisar que o homem, né, o yogi, ele passa a ter um domínio sobre muitas manifestações. Olha quantas manifestações já se encontram sobre o seu domínio. Quantas coisas, né, ele pode dominar. Nós paramos para analisar que quando a gente tem a sensação da água que nos deixa molhados, já pensou? A água tocar em nós. Só um pouquinho. A gente grava isso muito cedo, esses vídeos, aos domingos, então sempre é um ar gelado, e esse ar gelado influencia muito no nosso condicionamento, ainda mais voltado à questão de saúde. Por isso que a gente sempre está, né, puxando, muitas vezes também está um pouco de sono, de virtude do horário, que nós nos acordamos, é bem cedo, e também muitas vezes relacionados ao frio, né. Hoje nós estamos com temperatura de quase 5 graus aqui na região serrana, e vai esfriar bem mais, vai vir temperaturas mais baixas para os próximos dias. Nós estamos chegando perto do inverno, né? E parece que esse inverno será com temperatura sempre beirando a casa de 0 graus. Então por isso que a gente sempre está com bastante roupas e bem agasalhado para tentar produzir esses materiais, né? Mas voltando a falar, imaginemos a água, né? A água molhando o corpo, a água fazendo seu movimento, sua expressão. Imagine, né, a onda d'água vindo e não molhando, mesmo que acertando, né, não molhando o yogi. O yogi mantendo-se seco. Parece absurdo isso, né? Parece uma coisa assim ilógica, né? O fogo, imagine a luz do fogo. O yogi conseguindo então cruzar fogo, manifestando-se. Claro, daí surgiu, se nós falar um pouco desse assunto, que também é aplicável, né? Não aplicável dentro do contexto que nós estamos analisando, a gente vai fugir um pouco sobre tudo isso, né? Mas só para não deixar no ar, né? O fogo, o yogi mergulhando, passando, não se queimando, e aí vai. Tem muitas outras questões, né, que daria para ser observadas sobre tudo isso. Fazendo umas observações bem fortes sobre tudo isso, né? Então a gente vê que os poderes são extraordinários, né? Os poderes são muito profundos, há muitas coisas a serem buscadas. A gente observa que Jesus Cristo tinha, né, a exemplo, né, desse grandioso mestre, muito conhecido aqui na região, muito comentado, muito falado aqui na região, né, da América,
Se você for analisar, ele tinha isso, né? Aqui nós fala interceptar o som, mas imagine você ter o mesmo poder e criar sons, emitir sons, né? Nós já fizemos isso aqui, mas eu digo assim, ó, fazer objetos, refletir sons, emanar sons, trazer informações com sons, falar línguas, entender línguas, desdobrá-las as línguas, falar com os sons dos animais, manifestar tudo isso, entender o que está sendo dito, como tudo que nós já falamos aqui, né? Proferir determinados sons da onde não saem sons, fazer manifestações, fazer com que o som se propague por longas distâncias e atinja o ouvido de uma pessoa que está a uma distância inconcebível ao campo dos olhos, né? Simplesmente só imaginar e já emitir o som, desdobrando-se o som e fazendo o som ser vibrado no ouvido da pessoa. Todas são situações que quando a gente está no desdobramento mais profundo, mais intenso, tudo isso é factível. Nós estamos aqui fazendo alguns mergulhos para vocês verem a aplicabilidade de tudo isso, Imagine, um exemplo, uma distância fora do campo de visão, muito longe, atrás de um muro, atrás de paredes, atrás de portas, e você fazer o som se manifestar, o som vibrar, ter a vibração do som, e a pessoa que está do outro lado, no outro ponto, conseguir perceber, entender essas manifestações, atingir o ouvido da pessoa, Você fazer o som, a gente sabe que o som, ele bate, ele recebe uma barreira, ele passa por uma barreira quando passa por paredes, mas a pessoa não houver barreiras e você fazer o som penetrar, transpassar e lá do outro lado reverberar no ouvido da pessoa. Então tem muitas coisas, aplicabilidades nesse sentido, Muitas expressões de aplicabilidade a gente pode estar aqui destacando. Mas a pessoa muitas vezes, eu vou dar um exemplo para os dias de agora, no celular, a mensagem que ali está, você saber da mensagem que ali está só olhando, só vendo ruídos, sem entender o que vai reverberar, ou mesmo sem volume, o volume muito baixinho e inaudível, você potencializar e poder ouvir, fazer a leitura daquele som que está ali, daquela manifestação, daquele som que ali sai daquele alto-falante. Imagine sons que não são perceptíveis ao ouvido humano, depois de determinadas léguas você fazer leitura e saber identificar onde está esse som. Eu estou aqui fazendo conjecturações, mas só para nós podermos entender. Exemplo aqui, não tem nenhum tipo de som desse sentido aqui, de um carro ou de um veículo atingindo o meu ouvido, mas eu desdobrar em samadhi, eu ouvi o som de um carro que está a uma distância absurda, e eu ver tudo o que está acontecendo lá, entender quem está dirigindo, o motor, como ele está funcionando, já fazer ligações com o pé da embreagem, ver a pessoa com o pé da embreagem, ver o calçado no pé, ver dirigindo, ver as sensações, as emoções, como é que a pessoa está, ter uma leitura toda profunda, porque tudo está armazenado, Tudo está armazenado. As coisas que eu estou dizendo aqui, aquele que desdobrar em samadhi e consegue ver meus pensamentos, consegue ver, fazer a leitura do que eu estou pensando, vendo aqui a dificuldade que eu estou tendo para falar sobre o tema, para desdobrar sobre esse tema, as palavras que a gente está buscando para encontrar, para poder falar um pouco mais sobre esse tema, nesses minutos finais que nós estamos chegando. Então, eu só estou falando para vocês verem a grandiosidade que é isso, Estou tentando criar um pensamento sobre a grandiosidade que é tudo isso, A potência que há por trás de tudo isso, a grande expressão da potência que é por trás de tudo isso aqui, Desse largo conhecimento, de entender tudo isso, de esses desdobramentos poderem trazer toda essa potencialização. Mas isso exige um largo caminho, amados. Isso exige um caminho profundo, Isso exige
um caminho descomunal a ser percorrido, né? Isso exige muita renúncia de coisas materialistas, isso exige uma renúncia muito grande, né, de situações que ocorrem e decorrem-se dentro desses planos. Isso exige, né, algo vertiginoso, por assim dizer, por parte, né, do yoga, do yogi. Exige de profundidade mesmo, né, que ele se abdique a muitas coisas para poder ter essas conquistas espiritualizadas. Eu acho que o que mais é lamentoso, vamos dizer assim, na vida de um buscador é a queda dos yogis, né? Quando você perceber que essas coisas já estão muito profundas, né? E é interessante que quando você chega a um determinado grau, você não precisa nem pedir, né? Nem solicitar, nem parar, é instantâneo. As leituras, elas caem instantaneamente, né? Você já faz essas coisas todas instantaneamente, simplesmente com o poder da vontade. Já fica intrínseco, né? Já fica um relacionamento intrínseco com essas coisas. E aí você vê, muitas vezes você vê a queda acontecendo, você vem diminuindo o seu conhecimento, aí vai caindo sua forma diminuindo sua forma de... Você vai voltando, né, a materialidade dura, a grosseria da materialidade, afastando-se desses conhecimentos. É algo que nos deixa bastante, que deixa qualquer pessoa, acho que bastante abatida, né? Quando estiver em pontos mais elevados e perceber tudo isso e ver que essas coisas vêm decaindo e ver que vem perdendo-se, né? Tudo isso. Eu acho que é uma das sensações tristes, né, que muitos sentem, que quando estão em pontos evoluídos, bastante elevados, e depois vem decaindo, vem rompendo-se. Mas perfeito, eu acho que deu para nós darmos uma mastigada nesse assunto, acho que já deu para nós dar um mergulho mais profundo, né, entender um pouco mais. Mas se nós seguirmos esse pressuposto, né, que nos colocaram, né, de entender, meditar que existe uma força de expressão que se expressa por trás, né? Nós estamos aqui falando, né? Estamos aqui ouvindo sons, nós estamos aqui entendendo que há uma emissão, que há também, né, assim como aquele que emite, há um condutor, há um fator de condutância, há um condutor, algo que está conduzindo, e ao mesmo tempo algo que faz a leitura. Nós vemos três pilares, a gente está vendo três pontos, né? Nós estamos vendo três pilares de manifestação, então a gente observa que nesses três pilares, três pontos, a gente está vendo então que tem que haver, né? Tem que haver além do emissor, além daquele que emite, tem de ter o condutor e algo que recebe. Então, se nós entendemos como é que funciona esse tríplice mecanismo, emissão, o condutor, a condutância, como é que funciona a forma que se conduz e como é que funciona a forma que se recebe, a gente consegue interferir no condutor, né? A gente consegue interferir no meio de tudo isso. E interferindo no meio de tudo isso, a gente muda totalmente no plano de fundo o diálogo entre isso, né? A forma de se expressar. Porque se eu consigo mexer em um desses três caminhos, eu trago alteração ao plano de fundo de um desses três caminhos, né? Aqui assim, mais pertinho, mais pertinho, tu pega o calor, ó, e não solta pelo. Aí, ó, fica aí. Aí, ó, já me encheu de pelo hoje na roupa. Isso, fica aí. Então a gente consegue ver nessa leitura, né, entre um ponto e outro, e em algum determinado momento a gente conseguir desdobrar, a gente interfere, a gente muda o caminho, né? A gente tem autorização para fazer a mudança disso. Mas a gente vê que essas bases desses ensinamentos são transcendentais, são espiritualizados, são forças da natureza, né? São forças que já estão estabelecidas numa denominada lei. E que nós temos então de estar desdobrando, né? Nós temos que estar buscando o apoio, nós temos que estar buscando a aferição para entender tudo isso. E como se entender? Como fazer essa compreensão, como fazer esse mergulho, como fazer esse entendimento?
é fazendo o desdobramento em Samadhi, apegando, né? Muitas vezes trazendo até a mente um ouvido, uma expressão de um ouvido, e mentalizando, segurando o ouvido, retendo na mente, até mesmo que nada interfira, que nada obstrua, que nada venha bloquear. Aí você desdobra e passa a entender todos os mecanismos ocultos, todos os mecanismos espirituais, tudo que há dentro do ouvido. Você funde a sua mente com o ouvido. E aí você passa a entender todo o dispositivo do ouvido. E a partir desse momento, né, a partir dessa hora, você passa então a desdobrar e entender muito mais profundo. Você passa a entender o som. Né? Você poderia ter usado o som como base, você poderia ter usado a emissão de um som como base, qualquer um dos elementos. Né? Nós estamos aqui utilizando o ouvido como exemplo. E aí tudo é revelado. Como é que funciona o mecanismo da leitura, o que é que está lendo, né? Como é que funcionam todas essas bases, como é que funciona tudo isso. Olha que interessante isso. Você está vendo vibrando, observando, convertendo-se, trazendo informações. Com isso, olha só quanta coisa tem por trás, gente. Quantas coisas se desdobram, quantas coisas para poder fazer essa manifestação, quantas leis, quanto esforço, quanto amor, quanta bondade tem nesse... E aí você começa a fazer a leitura, né? Quando você conseguiu desdobrar em Samadhi profundamente e conseguiu fazer um entendimento de como que funciona esse mecanismo inteiro, você passa a ser o senhor de tudo isso. Você passa a aglutinar dentro de você o conhecimento mais profundo do que aquilo representa, né? Você passa a fazer uma aglutinação de um conhecimento muito profundo, muito grande sobre tudo isso. Isso lhe permite assenhorar-se de como dominar a técnica. Então você pode amplificar o ouvido, você pode reter o conhecimento de ouvido, você pode, acima de tudo, né, entender o mecanismo do som, e você pode ser o senhor do som. Você pode assenhorar-se de como o som viaja, né, o pulso do som, a vibração que ele precisa, a caixa, tudo que está aqui como a caixa do ar se manifestando, né? Quando a gente fala que o som se manifesta pelo ar, não é o ar físico, né? Porque em ambientes também que não tem o ar, o som se propaga. Exemplos fazendo testes, né? Tirando o ar de determinados sons, o som se propaga. No espaço também o som se propaga, né? E não tem ar. Então você para analisar, né? A vibração, vibra-se moléculas. Moléculas recebem vibrações, elas vibram e elas passam vibrações para outras moléculas que vão indo e vão encaminhando-se. Então a gente começa a entender como é que funciona toda essa operacionalização. E aí você vê e começa a dominar tudo isso, ter um domínio sobre tudo isso. E você começa a redimensionar, alterar, mudar de posições, mudar de posições e tudo mais. Tá, gente? Nós estamos chegando então praticamente já no final do encontro de hoje. Muitas vezes parece que as coisas ficam turvas, né? Parece que ficam sem conceito, sem base. Mas se nós refletirmos, nós veremos as bases e as conceitualizações mediante a essas orientações, tá? Nosso próximo encontro, que é o Sutra de número 23 da sessão terceira. Nossa, nós já estamos chegando a 20 e poucos sutras, né? Praticamente na metade dos sutras dessa sessão. Essa sessão nós temos 50 e... Essa sessão nós temos... 56 sutras. 25 é a metade de 50, mais ou menos, estamos quase chegando à metade já dos caminhos desses nossos Yoga Sutras. Nós vamos ainda ao longo deste ano inteiro, né,
Inclusive nós vamos avançar um pouco dentro do outro ano para poder concluir esses sutras. E aí nós vamos para a jornada final, né? O último dos livros, dos 4 livros, dos quatro etapas, né, das 4 sessões que contemplam o Yoga Sutra inteiro. Nós vamos para a última daí. E aí, só para título de curiosidade, a última sessão também ela tem ao todo eu acho que sem querer eu perdi alguns manuscritos aqui, gente. Mas tudo bem. A última sessão a gente vai fazer um mergulho mais profundo de sutras também. E nós vamos, né, fazendo o fechamento de tudo isso. A última sessão são 30 e poucos sutras, né? A gente vai fazer o fechamento. É isso mesmo, né? Então nós estamos aí cerca de 1 ano, 2 anos, né? 1 ano e meio de concluir mais ou menos essa grande jornada. Então tem coisas que nós temos uma dominância maior, outros temas não. Para ter uma noção, hoje, o Sutra de hoje era apenas, olha por linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 linhas, né? E nós tivemos que desdobrar em cima dele, trazer pontualizações, considerações, observações, para que nós pudéssemos falar um pouco mais sobre todo ele, né, o que ele representa, o que significa. Mas enfim, o próximo encontro nós vamos estar falando sobre o karma, gente, né? Nós vamos estar falando um pouco mais sobre ele, vamos estar trazendo algumas conceitualizações sobre o karma, mas relacionado ao conhecimento da hora da morte. Olha que interessante isso, né? Nós vamos estar vendo então que nós possamos fazer a leitura de sinais interiorizados com o karma, né, em suas expressões ativas e dormentes, e podemos fazer essas leituras para ter uma compreensão sobre o momento da hora da morte, né? Fazer a leitura das impressões, e é muito fácil isso, porque se as impressões, olhando as expressões do passado, nós entenderemos as expressões do futuro, nós entenderemos para que lado se desenha, né? É bastante interessante tudo isso. Nós vamos fazer essas leituras e tudo mais. É um sutra que nós vamos estar mergulhando então, né, no nosso próximo encontro. Se nós vamos encerrando então mais um dos nossos encontros aqui com os nossos Yoga Sutras. Desculpa qualquer coisa, atropelo, falta de domínio do texto, né? Mas nós estamos concluindo mais uma etapa. Então o Sutra de número 23, a gente vai mudar um pouco do assunto, vamos falar sobre a leitura do karma. A ideia sempre profunda é a mesma, né? É fazer a leitura das impressões, dos desenhos e fazer o entendimento sobre tudo isso. E aí nós vamos estar fazendo então um mergulho muito profundo sobre tudo isso, tá? Vamos falar sobre força dos animais, fortalecimento de qualidades, conhecimento das faculdades superfísicas. Tem bastante coisa para nós desdobrarmos ainda. Então não percam, né, os próximos encontros junto com a gente. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até esse instante e Namastê.